Sejam bem-vindos ao canal do Morcego, meu nome é Fábio e hoje eu vou comentar aqui o quadrinho, meus amigos, recente do Esquadrão Suicida. As duas ediçõezinhas aqui compõem este arco escrito pelo Tom Taylor, roteirista famoso hoje em dia aí no universo de quadrinhos, né, de super-heróis. E aproveitando que a editora Panini lançou recentemente aqui o segundo volume do Esquadrão Suicida, vou falar um pouquinho do arco completo, né? Falar do primeiro, do segundo aqui, sem entrar em spoilers especificamente, mas falar o que eu achei dessa leitura aqui, né? Dá pra você ler o arco completo nessas duas edições, são 11 edições originais que estão constando então nessas duas edições. Você vê que tem o Batman aparecendo aqui, o Esquadrão Suicida aqui e assim por diante. E a gente vai dar uma olhada então se esse trabalho também vale a pena ser lido, né? O que a gente tem de interessante para falar sobre ele. Esquadrão Suicida 1 e 2, editora Panini, então, conta com os roteiros de Tom Taylor, desenhos de Bruno Redondo, Daniel Semperi e Juan Albarrán. Com a edição da editora Panini contando com a tradução de Pedro Catarino, letras por Valéria Calipo, adaptação e edição Gabriel Faria. Reunindo as edições 1 a 11 da revista Suicide Squad de 2020. Bora fazer a nossa sinopse sem spoilers e depois fazer os comentários sem spoilers também. E talvez eu faça um bloco com spoilers, então fique ligado na barra de tempo aqui do YouTube para você pegar exatamente cada um dos blocos e pular o momento spoiler caso você queira pular e ir direto para a conclusão. Antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. O Esquadrão Suicida está de volta para mais uma missão: neutralizar um novo grupo de super terroristas internacionais conhecido como os Revolucionários. E, nesta luta, nem todos saíram vivos. Porém, quando a Arlequina e seus aliados percebem que alguns de seus adversários que sobreviveram ao massacre se juntarão ao esquadrão, a bomba é plantada. Ela, Pistoleiro e o resto da equipe terão que descobrir em quem confiar, visto que seus novos companheiros são as mesmas pessoas que foram designados para matar. Agora, além de se preocupar em sobreviver às próximas missões, esses criminosos precisam dar um jeito de sobreviver contra eles mesmos. Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um outro de quadrinhos com desconto. Vou deixar aqui essas duas edições, né, links da Amazon, loja da Panini e assim por diante, caso você tenha interesse em pegar e ajudar o canal. E além disso, eu sempre separo aqui outros quadrinhos para você dar uma olhada, ver se tem aquele descontinho bacana e assim por diante. Beleza? Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou qualquer outra loja na internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de debate ativo. Meu muito obrigado. Então vamos lá, meus amigos, falar sobre Tom Taylor sempre é muito bacana, porque esse roteirista escreve muito bem. É sempre muito divertido, muito gostoso ler os quadrinhos dele, porque ele, além de propiciar aqui um bom enredo, saber exatamente trazer a história para o leitor, o seu parceiro de sempre, Bruno Redondo, faz também uma narrativa que flui bastante, flui de uma maneira assim que você tá lendo, daqui a pouco acabou o quadrinho. E o nosso roteirista aqui, ele sabe adaptar o seu texto, o seu roteiro para especificamente aquele personagem que ele está escrevendo, né? O Esquadrão Suicida sempre é um grupo que tem vários problemas internos. Você vê várias pessoas do grupo morrendo de maneira escatológica, de maneira bizarra e assim por diante, e sobrando alguns personagens um pouco mais principais, como por exemplo Pistoleiro, Arlequina, etc. Então o roteirista consegue adaptar bem o seu enredo para o que envolve o Esquadrão Suicida, o que é o Esquadrão Suicida especificamente. Só que até eu diria que na verdade essas histórias aqui, esse arco aqui em 11 partes, ou melhor, essa fase do Tom Taylor do Esquadrão Suicida, não é necessariamente sobre o Esquadrão Suicida, mas sim sobre esse grupo que você tem na sinopse, que são os Revolucionários, que são pessoas que têm habilidades, que vêm de uma ilha específica, que querem trazer uma espécie de vingança em relação a uma equipe ou pessoas em específicos que são citadas dentro da história. Então, você não vai ver tanto o protagonismo do Esquadrão Suicida aqui, na verdade. Você vai ver, na verdade, poucos personagens conhecidos do Esquadrão aparecendo nessas histórias, como citei, Pistoleiro e Arlequina. Talvez fique por aí, meus amigos, você não vai ver nada um tanto quanto diferente. Você tem algumas surpresas aparecendo, o que é bacana, mas ainda assim o foco realmente vai ser na construção desses novos personagens. Nós entendendo o papel deles dentro da trama, como é que eles acabaram sofrendo os problemas que eles sofrem, qual é a relação do passado deles talvez com o Esquadrão Suicida e assim por diante. Tudo isso trazendo antagonistas que são tanto quanto surpresa durante a trama. E esse é um ponto que talvez eu destacaria dentro aqui do roteiro que chama bastante atenção. Você tem alguns twists durante o arco, né? Durante aqui as histórias que você vai lendo. Quando você termina o primeiro encadernado, você já tem um twist, você tem uma revelação de um vilão ali dentro da trama, que você fica meio... Como assim? Esta pessoa é o antagonista da trama? É o cara que tá mexendo os pauzinhos por trás? Você está louco, Tom Taylor? Colocar este personagem sendo vilão? Você fica meio balançado, mas cria aquele cliffhanger, que é aquele gancho para a próxima edição, para o próximo encadenado, para você entender exatamente o que está acontecendo.
durante o segundo encadenado você tem outros twists, você vê outros personagens, outros vilões surgirem ali, né, informações envolvendo então todo o plano que envolve aqui desde o começo o trabalho do antagonista. Então é uma coisa que me marcou aqui durante a leitura, é você ter esses momentos de tipo surpresa durante a leitura. E são surpresas que condizem exatamente com o que são os personagens e suas caracterizações. Você não vai ver necessariamente descaracterização de personagem, por mais que você ache que tá rolando uma descaracterização até certo ponto. Mas tudo é resolvido de uma maneira bacana pelo roteirista aqui, e você não fica meio que chateado com o que está sendo trabalhado aqui, né? Eu talvez acredito que algumas pessoas possam não gostar desse trabalho, na verdade de ter um ponto negativo, se quiserem especificamente ver um trabalho envolvendo o esquadrão mesmo, né? O esquadrão raiz que a gente conhece. Realmente isso não é o foco aqui da edição, conforme eu citei, né? Mas é bacana você ver esses novos personagens, são personagens interessantes, são personagens que alguns deles têm ligação até com coisas um pouco mais cósmicas do universo DC. De novo, na última edição aqui a gente tem também ali um twistzinho, talvez envolvendo um personagem específico. Eu fiquei, caramba, esse personagem tem ligação com aquilo lá? Nossa senhora. Então eu gostei bastante do que eu vi. Você tem aliado aqui então o roteiro bom de sempre do Tom Taylor, a narrativa boa do Bruno Redondo, um enredo com reviravoltas, um enredo que trabalha o Esquadrão Suicida, o pouco que a gente conhece do Esquadrão Suicida aqui, da maneira como a gente sempre vê o Esquadrão. Então é uma leitura que merece ser lido sem sombra de dúvida. Eu só acho que o final da história deixa margem para talvez não existir mais o Esquadrão Suicida, né? Talvez fosse uma resolução no que envolve essa equipe, assim, inclusive envolvendo os membros mais importantes dessa equipe, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê um novo Esquadrão Suicida surgindo hoje em dia nas histórias da DC, né? Um esquadrão bem diferente da configuração que a gente imagina, tendo em vista talvez os eventos aqui do trabalho do Tom Taylor e do Bruno Redondo. Então, tem essa, digamos, talvez finalização. Não que mais pra frente eles possam rever tudo que aconteceu aqui, porque a gente tá falando sobre quadrinhos de super-heróis e coisas podem ser revistas, retcon pode acontecer, enfim, tem como resolver essa parada toda. Mas de certa maneira é um ponto final do que a gente conhece, o Esquadrão Suicida. Então, dentro dos pontos positivos e negativos aqui que eu coloquei, né, que nem é tão negativo, esse foco aqui, o protagonismo não necessariamente do Esquadrão Suicida, é uma leitura que eu acredito que muitas pessoas vão gostar, né? Eu vejo muitas pessoas estarem curtindo aí este trabalho, né? Lembrando que o Tom Taylor e o Bruno Redondo hoje em dia estão escrevendo o Asa Noturna, né? A equipe migrou então para escrever esse grande personagem do universo do morcego. Então é uma equipe aí que quem está acompanhando o Asa Noturna também sabe que os caras mandam muito bem. Então recomendo dar uma lidinha, né? E agora só falando um pouquinho de spoilers então, só para não passar em branco. O grande antagonista que a gente vê num primeiro momento é o Ted Kord, o Besouro Azul. E você fica um tanto quanto impressionado em relação a isso. Como assim o Besouro Azul é o vilão que tá mexendo os pauzinhos para dominar o Esquadrão Suicida, acabar com os revolucionários, etc. Por que este cara que é um super-herói tá fazendo tudo isso? Inclusive matando pessoas. É tipo uma coisa meio surpreendente que chama a tua atenção no sentido de caramba, o que o Tom Taylor tá fazendo? Para mais pra frente a gente ter a revelação que na verdade o Máscara Negra tem ligações com tudo isso. E eu gostei que o Tom Taylor aqui, ele conseguiu casar exatamente o que é o Máscara Negra que foi trazido no final ali, né? Naquele período do Ano dos Vilões, que teve uma história ali que deu uma reformulada no personagem, né? E ao mesmo tempo casou com o personagem das antigas, que é o Máscara Negra que tem a máscara grudada no seu rosto, porque ele acabou queimando lá a parte da máscara, ela ficou grudada, né? Toda a relação que envolve a família Sionis também. Então o cara consegue atualizar o personagem, trazer a atualização dele e ao mesmo tempo casar com o passado dele, né? Então eu achei muito legal como ele conseguiu caracterizar aqui então o Máscara Negra e colocar esse vilão que está um tanto quanto deslocado aí dentro das histórias do universo DC. O outro ponto alto que envolve o quadrinho é o momento que a gente tem o sacrifício do Pistoleiro, né? A gente tem a revelação aqui então que tanto a Arlequina quanto o Pistoleiro já tinham cumprido faz tempo a sua pena, tal qual os titanes do Esquadrão Suicida, né? O grupo tem aquele lance lá que você faz uma missão, se você consegue realizar a missão, você tem ali uma diminuição da sua pena. E isso o Pistoleiro e a Arlequina conseguiram fazer, só que o governo simplesmente não falou e ficou usando a galera aí a seu bel prazer. Então a gente vê o Pistoleiro tentar se redimir, mas não conseguir, tendo em vista tudo que tá acontecendo na trama aqui, né? E ao mesmo tempo ele sendo sacrificado em vistas do plano aí do Máscara Negra, né? É um momento que é um tanto quanto triste ali, porque você vê todo o envolvimento familiar do personagem, mas
você sabe que em algum momento o pistoleiro vai voltar, né? Você sabe que alguma coisa vai acontecer para esse personagem ressurgir, porque é um personagem importante, né? Daqui a pouco ele aparece no cinema de volta e a galera traz ele aí para os quadrinhos da DC. Então esse seria também um ponto alto, um ponto importante aqui dessa fase do Tom Taylor envolvendo o Esquadrão Suicida, né? Matar um personagem importante como esse não é algo que se passa em branco. Então, são esses momentos aqui que eu acho bem interessante, né? A revelação de um primeiro antagonista, a verdade em relação a esse antagonista, e também nós temos aqui a morte do pistoleiro. Também outro momento um pouco mais revelador no final, conforme eu citei, que um dos personagens do Revolucionário, ele é um velocista, e você descobre que ele tem ligação com o Corredor Negro, que é um personagem do Quarto Mundo, lá do Jack Kirby, né, dos Novos Deuses. Você fica impressionado com a ligação desse personagem, então, com o Corredor Negro. Então você vê, de novo, essas ligações assim que você achava que não poderia acontecer, mas que acontece, né? Ligação com os Novos Deuses, Quarto Mundo, caraca. Mais uma explicação que faz sentido, assim, pro personagem ter o poder que ele tem, né? Então, realmente aqui o roteirista conseguiu costurar várias coisas interessantes do universo DC como um todo. Mas, de qualquer maneira, dentro do que eu posso falar de spoilers, eu acho aqui que o roteirista conseguiu equilibrar os twists de uma maneira que você fica grudado na trama também, né? Então, curti. Uma pena o pistoleiro ter morrido, mas eu gostei aí da retratação do Máscara Negra e todo o twist que envolve o nosso querido Besouro Azul. Então, concluindo, meus amigos, vale muito a pena a leitura, uma leitura dinâmica, uma leitura boa, uma leitura que vai fazer você ficar grudado. Tem umas piadinhas bacanas, né? Toda a interação do Batman com o pistoleiro, com o Esquadrão Suicida dos Revolucionários é uma boa participação. Você vê aí que o Tom Taylor tem uma fixação por colocar cachorros dentro da sua trama, né? A gente tá vendo isso em Asa Noturna, aqui a gente tem também uma história com cachorros, então ele curte colocar um doguinho nas suas histórias, né? Então essa trama também que envolve a participação do Batman é uma boa trama para você dar uma olhadinha. Beleza? Então, meus amigos, é hora de perguntar para você se você leu esses dois encadenados, se você leu as 11 edições originais que compõem este arco do Tom Taylor escrevendo o Esquadrão Suicida, e se você gostou dos twists, gostou aqui da reviravolta, gostou do vilão que aparece, gostou de todos os detalhes deste grupo, os Revolucionários, ou você acha que deveria ter focado um pouco mais, com mais afinco, no Esquadrão Suicida especificamente? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita e deixa um morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado, e curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para estar notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.